Donde, então, para não me alongar, eu quero pontuar os principais aspectos definidos pela Constituição em relação ao processo de impeachment. Primeiro, para que exista o impeachment, nós temos que ter um atentado à Constituição, portanto, uma situação de gravidade extrema praticada pelo presidente da República. Segundo, tem que haver um ato do presidente. Sem ato do chefe do Executivo, não há impeachment. A Constituição é clara, ato do presidente. Terceiro, esse ato tem que ser tipificado em lei. Nullum crime sine praevia lege. Não há crime sem lei prévia que o defina. Então, portanto, eu tenho que ter a tipificação do delito para que eu possa ter a configuração do crime de responsabilidade. E o fato tem que estar absolutamente subsumido à hipótese legal. Quarto, esse delito tem que ser praticado no exercício das funções da Presidência da República. E nesse ponto, a maioria da doutrina, inclusive decisões já do Supremo Tribunal Federal, deixam claro que estes atos que podem configurar o impeachment têm que ser dados no exercício do mandato em curso do Presidente da República. Esta é a posição, inclusive, do nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, do nobre ministro Teori Zavascki, que numa ação específica em que houve o posicionamento do Procurador-Geral da República no mesmo sentido, assim decidiu. Portanto, é uma decisão, a meu ver, claríssima, posta, inclusive, em série jurisprudencial. Tem que ser no exercício do mandato da Presidência da República. Da mesma forma, tem que ser um ato doloso, com má fé. Atentado é doloso. Não existe atentado culposo por negligência, imprudência ou imperícia. Não existe. É necessário que seja doloso. E, finalmente, tem que ser respeitado no processo de impeachment o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na forma com que estes direitos se afirmam no artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. Não há impeachment válido sem o devido processo legal, não há impeachment válido sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. É isto que resulta indiscutivelmente na nossa própria Constituição Federal. E aí, para que eu possa terminar essa primeira parte, eu quero frisar algo que tem, inclusive, pessoalmente me surpreendido ao longo dessas discussões. Tem tomado conta da mídia e, às vezes, dos debates parlamentares, a ideia de se saber se o impeachment é um golpe de Estado ou não. É uma discussão que se coloca. Os dicionários que tratam da política dizem que golpe é a ruptura institucional, é a ruptura com violência ou não da instituição para a destruição de um governo. Aliás, há autores como Said Farah, por exemplo, que no seu dicionário diferencia o golpe de Estado do golpe militar, dizendo que o golpe militar ele é violento e o golpe de Estado não é necessariamente. Ele pode ser feito por pretextos jurídicos, ele pode ser feito por várias situações retóricas violadoras da Constituição. Todas violadoras e rompendo a institucionalidade. Portanto, a pergunta que se coloca é: o impeachment é um golpe de Estado? Respondo, pode ser e pode não ser. Se estiver de acordo com a Constituição, se houver crime de responsabilidade, se forem fatos graves, se for um atentado à Constituição, se for respeitado o devido processo legal, não é golpe. Mas, se o impeachment for feito em desconformidade com a Constituição, sem clara observância da situação constitucional no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, sem o devido processo legal, aí o impeachment é golpe, sim. E não sou eu que estou dizendo isso. São estudiosos. Me permitam trazer à colação, senhores parlamentares, porque tenho visto, inclusive, pessoas dizendo não, há uma ofensa às instituições quando alguém diz que o impeachment é golpe. Não é verdade. Então, se ofende a instituição, quem ofende a instituição é a Universidade de Cambridge. Um estudo que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, do estudioso Aníbal Pérez Linhan, cujo nome é O Impeachment Presidencial e a Nova Política de Instabilidade na América Latina, de 2007, descreve como, após os regimes militares na América Latina, a opção foi por golpes não violentos, travestidos de impeachment. É isto que fala a Universidade de Cambridge, ou esse estudo da Universidade de Cambridge. Portanto, eu não estou fazendo nenhuma heresia que me leve a colocar efetivamente no trono da Santa Inquisição, quando eu digo que impeachment feito com violação constitucional, com desrespeito às regras, sem crime de responsabilidade configurado, é golpe. Afirmo isto e, justamente como premissa para sustentar este processo de impeachment, não está sendo realizado em desconformidade com a Constituição. Não há crime de responsabilidade, houve um pretexto, houve uma flagrante ilegalidade nesse processo, no período em que ele se faz realizar na Câmara, e é por isso que digo, em se consumando o impeachment nesses moldes,
efetivamente haverá um golpe.